Salmos de número 19. Os céus manifestam a glória de Deus e o firmamento anuncia a obra das suas mãos. Um dia faz declaração a outro dia e uma noite mostra sabedoria a outra noite. Sem linguagem, sem fala, ouve-se as suas vozes. Em toda a extensão da terra e as suas palavras até ao fim do mundo. Neles pôs uma tenda para o sol. Que é qual noivo que sai do seu tálamo e se alegra como um herói a correr o seu caminho. A sua saída é desde a extremidade dos céus e o seu curso até a outra extremidade deles, e nada se furta ao seu calor. A lei do Senhor é perfeita e refrigera a alma. O testemunho do Senhor é fiel e dá sabedoria aos simples. Os preciosos do Senhor são retos e alegra o coração. O mandamento do Senhor é puro e alumia os olhos. O temor do Senhor é limpo e permanece eternamente. Os juízos do Senhor são verdadeiros e justos juntamente. Mais desejáveis são do que o ouro, sim, do que muito ouro fino, e mais doces do que o mel e o licor dos favos. Também por eles é admoestado o teu servo, e em os guardar a grande recompensa. Quem podes entender os próprios erros? Expurga-me tu dos que me são ocultos. Também da soberba guarda o teu servo, para que se não se assenhoreie de mim. Então serei sincero e ficarei limpo de grande transgressão. Sejam agradáveis as palavras da minha boca e a medição do meu coração perante a tua face. Senhor, rocha minha e libertador meu. A paz do Senhor, meus amados irmãos. Aqui é o presbítero Renato da Igreja Brasil para Cristo de Formosa e dando continuidade à nossa leitura bíblica diária. Hoje o objeto do nosso comentário é o Salmo 19. É um salmo muito importante porque descreve a revelação que Deus deu ao homem. E o salmista, primeiramente, contempla as obras de Deus e vê nelas a glória do Senhor. Depois, com um sentimento de satisfação espiritual, ele abre as Escrituras para ler o que se declara sobre Deus na sua revelação dada aos homens através da história humana e por meio de seus servos. Em seguida, sabendo que os deveres do dia o aguardam e que as tentações lhe podem advir, o salmista ora para que a graça de Deus seja revelada na sua alma. Resumindo, diz que Deus é revelado na sua natureza, nas Escrituras e nas experiências da vida humana. E nós temos que entender que o Salmo 19, ele traz dois conceitos importantíssimos para a vida da humanidade: a revelação natural e a revelação especial de Deus. E nós temos que entender que a revelação natural de Deus refere-se à maneira como ele se revela ao homem através da criação, indicando sua existência, seus atributos por meio da natureza e das experiências humanas. Romanos capítulo 1, versículo 19 e 20, diz: porquanto que de Deus se pode conhecer, nele se manifesta, porque Deus o manifestou, porque as suas coisas invisíveis desde a criação do mundo, tanto o seu eterno poder como a sua divindade, se entendem e claramente se veem pelas coisas que são criadas, para que eles fiquem inexcusáveis. E já a revelação especial, elas envolvem intervenções milagrosas, como aparições, sonhos, visões e revelações, e a própria Escritura, que manifesta de forma mais específica a vontade e a natureza de Deus para toda a humanidade. Assim, nós podemos dizer que o Salmo 19 é um exemplo que menciona esses dois tipos de revelação. E aqui no versículo de número 1, o salmista diz que os céus proclamam a glória de Deus e o firmamento anuncia a obra das suas mãos. Deus se revela através da natureza, que declara o seu poder e sua sabedoria,
e através das escrituras que declaram a sua santidade, a sua vontade e a sua graça. Davi nos diz que o testemunho da natureza é claro. Os céus proclamam a glória de Deus e o firmamento anuncia a obra das suas mãos. O firmamento aqui, irmãos, diz respeito à extensão dos céus visíveis, da atmosfera terrestre, do cosmo e de tudo aquilo que se move ou pulula sobre a face da terra. E a primeira metade do versículo aqui declara o fato de que os céus estão publicando a glória de Deus, e a segunda metade explica como, ao testificar, mostrando que Deus é o Criador de todas as coisas. E a beleza e a ordem ali reveladas não estão presentes por mero acaso, não são a evolução de alguma força cega embutida na própria matéria, como dizem os cientistas, mas sim uma prova cabral de que Deus criou o universo e tudo no universo demonstra a sua glória e que, através de Cristo, ele governa e cria a criação e a controla e a prepara para até o grande último dia da sua revelação e manifesta grandeza e glória. Então, o livro da natureza aqui, segundo os estudiosos, tem 3 folhas, o céu, a terra e o mar, e destas, a folha do céu é a mais gloriosa e nos ajuda a ver melhor a beleza da terra e do mar. O salmista também nos mostra que o testemunho da natureza é incessante. O versículo 2 diz que um dia faz declaração a outro dia e uma noite revela conhecimento a outra noite. Cada dia dá o seu testemunho ao dia seguinte e cada noite passa o recado para a noite seguinte. Desta forma, não há nenhuma pausa ou interrupção na impressionante procissão da natureza e o seu testemunho fica incessante. Para sempre permanece o mesmo. O dia nos convoca a trabalhar, a noite nos faz pensar em nossos próprios atos e preparativos para o fim da vida. O dia nos manda servir ativamente a Deus e a noite nos convida a descansar nele. O dia nos faz pensar no dia do juízo eterno e a noite nos adverte contra cairmos na noite eterna. Então, ela também nos revela silêncio. O versículo 3 diz, não fala nem palavras, não há fala nem palavras e não lhes ouve a voz. O silêncio significa que o testemunho dos céus é inaudível e que seu esplendor silencioso fala de Deus. A natureza tem uma linguagem cujo dialeto não pode ser classificado entre os falados no mundo, como aqueles que nós conhecemos, os idiomas que foram divididos na terra de Sinar, em frente à Torre de Babel, mas a sua voz não fala ao ouvido, mas ao coração devoto, que escuta a mensagem, a mão que nos criou é de Deus. A próxima coisa que a criação nos fala é do seu aspecto universal, porque o versículo 4 também nos diz, por toda a terra se estende a sua linha e as suas palavras até os confins do mundo. Neles pôs uma tenda para o sol. Aqui nos diz que por toda a terra se faz ouvir a sua voz. Em Romanos 10:18, Paulo cita essas palavras como descrição da pregação do Evangelho em escala e níveis mundiais. O testemunho universal da natureza deixa indesculpável qualquer nação ou tribo que descrê na existência e no poder do Deus Todo-Poderoso. Da mesma forma, a pregação do Evangelho até os confins do mundo, até os confins da terra, deixou Israel sem desculpa para dizer que nunca ouviu a mensagem de Cristo. A Bíblia também nos diz que Cristo comissionou seus discípulos para ir e pregar o Evangelho a todas as nações, começando em Jerusalém, depois em Samaria, na Judéia e até os confins da terra. O versículo de número 5 também nos diz que ele é qual noivo que sai do seu tálamo e que alegra-se como um herói a correr a sua carreira. Aqui nós vemos que o salmista diz que esses mensageiros celestiais, isto é, o sol, a lua, a estrela, e levavam sua mensagem para todos os cantos da terra. E nós entendemos que esses podem ser
que a lua, as estrelas, as constelações, as auroras, a aurora boreal, né, e os sete estrelas, o cruzeiro do sul, todos os elementos do céu, a lua e o sol, são os mensageiros viajantes de Deus. São os apóstolos que confirmam na fé aqueles que adoram ao Senhor, e juízes em circuito que condenam aqueles que adoram os ídolos, porque toda a revelação da criação denota que um Deus todo-poderoso criou os céus e a terra e que não há motivo para que o homem viva na idolatria. E agora, a partir do versículo de número 7, o salmista menciona especialmente aquela parte da palavra de Deus que trata da conduta. O poema se inicia nos céus, depois fala da palavra e agora culmina no coração do servo de Deus. Essa parte ainda fala da lei perfeita do Senhor que refrigera a alma. A palavra lei abrange não somente os preceitos da lei de Moisés, como também toda a instrução dada por Deus com respeito à conduta humana nas Escrituras Sagradas. A palavra se refere ao corpo inteiro da doutrina divina, achada na totalidade do Antigo Testamento, conforme se vê nas referências bíblicas. A lei do Senhor é perfeita, e é perfeita, irmãos, porque nada pode ser acrescentado a ela, nada dela pode ser retirado ou removido, e ela é perfeita porque é eterna no próprio céu, é completa porque está satisfazendo completamente as necessidades humanas, e quanto à redenção e à santificação, se mostra supremamente perfeita. Muitos de nós temos aquela visão negativa a respeito da lei de Deus, porque a palavra várias vezes nos diz que pela lei nenhuma carne será justificada diante de Deus. Mas a lei que nós estamos falando aqui também é no sentido total da sua palavra, tanto do Velho quanto do Novo Testamento. Esta é a lei de Deus, é a demonstração da graça de Deus através da morte e da ressurreição de Jesus e de todos os donativos e benesses que Deus concede ao seu povo, fazem parte então desta perfeita lei do Senhor. E aqui também disse que esta lei do Senhor é perfeita e refrigera a alma. A lei de Deus fala as partes mais profundas da natureza humana. Hebreus capítulo 4, versículo 12, diz que a palavra de Deus ela é viva e eficaz, e ela é mais cortante do que qualquer espada de 2 gumes, e ela penetra até ao ponto de causar divisão entre juntas e medulas, né? Entre a alma e o espírito, e é apta para discernir os pensamentos e as intenções do coração. Então, a palavra de Deus, ela penetra nas partes mais profundas da natureza humana, tocando e influenciando a consciência do homem, seu raciocínio e sua vontade, e fazendo a alma voltar dos seus desvios, a fim de levá-la de volta para Deus. O propósito da palavra de Deus é restaurar o homem, meus irmãos, à posição perdida por causa do pecado. O meio para a conversão das almas é a pregação lídima da palavra do Deus Todo-Poderoso, e a filosofia humana jamais deve ter lugar nos púlpitos das nossas igrejas, dos nossos locais de pregação, e a palavra de Deus deve reinar. O outro ponto que nós temos aqui é o testemunho do Senhor, que é fiel. E esse testemunho de Cristo nos dá a sabedoria aos simples, né? A palavra testemunho indica a revelação divina daquilo que Deus é, daquilo que Deus fez, está fazendo e ainda fará. Com referência à lei, esses fatos são o testemunho de Deus contra o pecado e em prol da virtude. É fiel, verdadeiro, fixo, firme e estável, em contraste com as opiniões fugazes e sempre diferentes do raciocínio humano. As teorias humanas chegam e desaparecem, os textos científicos passam por diversas revisões ao longo da história, a própria história ela passa por algumas revisões, as grandes enciclopédias
às vezes precisam ser reeditadas a cada ano para que possam ser modernizadas. Mas a palavra de Deus, a partir do momento que ela é exarada dos lábios de Deus, ela permanece imutável, com validade eterna. Ela nunca precisa de atualização, porque é uma palavra que é atual, porque o mesmo Deus que disse uma vez no passado, por meio desta mesma palavra, continua falando aos corações e dando sabedoria aos simples. Aquele que lê, estuda, entende e obedece à palavra de Deus, ficará sendo um homem realmente sábio. E aqui também nós vamos agora para o versículo de número 8, onde fala dos preceitos do Senhor, e onde se diz: os preceitos do Senhor são retos e alegram o coração, o mandamento do Senhor é puro e alumia os olhos. A ideia da palavra preceito vem do conceito de transmitir responsabilidade aos servos de Deus, e trata-se de deveres e ordens específicos impostos por Deus aos homens. E aqui também diz que eles são retos, não são ordens cruéis ou coisas impraticáveis impostas por um tirano caprichoso, mas pelo contrário, são regras baseadas na razão e na retidão divina, impostas visando o benefício do homem. O mandamento do Senhor, aqui também diz: o mandamento do Senhor é puro e alumia os olhos. O mandamento é uma regra, é uma lei para regular a conduta e inclui mandamentos positivos e geralmente estão sempre ligados à boa conduta dos servos do Senhor. E é por isso que esta palavra está sempre sendo estabelecida como uma regra para que o povo de Deus entenda a necessidade de firmar-se na tua presença. O mandamento também é puro, pois não há mistura de erro para sujá-lo, nenhuma mancha de pecado para poluí-lo. E a Bíblia nos diz que nós devemos desejar ardentemente, como crianças recém-nascidas, o genuíno leite espiritual, para que por ele nos seja dado crescimento para a salvação em Cristo Jesus, conforme está escrito lá em 1 Pedro capítulo 2, versículo 2. Aqui também, no versículo de número 9, fala que o temor do Senhor é limpo e permanece para sempre. Os juízos do Senhor são verdadeiros e inteiramente justos. O temor do Senhor é límpido e permanece. O temor ou a reverência descreve o efeito da lei de Deus. Refere-se às instruções que Deus nos dá a fim de nos inspirar à reverência para com Ele. A expressão temor do Senhor, irmãos, corresponde à nossa palavra moderna de religião no seu sentido mais alto, como, por exemplo, quando disse a Abraão: certamente não há temor de Deus neste lugar, conforme Gênesis capítulo 20, versículo de número 11. E aqui também fala dos juízos do Senhor. E nós temos que entender que os juízos do Senhor são as declarações da parte de Deus que definem quais atos ou modos de conduta são certos e quais são os errados. São as regras deontológicas do povo de Deus que ensinam como o povo de Deus deve agir e se comportar no meio dessa nação corrompida e descrente, a qual nós resplandecemos como luzeiros no mundo. E a Bíblia também diz que, novamente, aqui no versículo de número 10, que os mandamentos do Senhor são mais desejáveis do que o ouro, mais desejáveis do que o ouro fino e mais doce do que o favo de mel e do que o mel que goteja dos favos. Aqui está nos mostrando o poder da revelação de Deus, a alegria que a Bíblia traz ao coração do homem. As verdades bíblicas enriquecem a alma de modo ilimitado, assim como os tesouros espirituais valem mais do que os tesouros materiais e devem ser procurados com muito amor, interesse e dedicação. Versículo de número 11, agora muda o foco da contemplação do salmista. O salmista começa contemplando a natureza de Deus e o exaltando no início deste salmo. Logo, a partir
do versículo de número 7, ele começa enaltecendo a lei de Deus e agora ele volta a sua atenção à alma do ser humano, mostrando a necessidade de buscar e de servir a Deus. E dos versículos 11 até o versículo de número 14, nós vamos encontrar aqui então o salmista preocupando-se em manter uma vida correta diante de Deus e a satisfazer a sua vontade em detrimento de todos o seu ego, em detrimento de todo o seu querer, em detrimento de tudo aquilo que faz, mesmo que aquilo contrarie a sua própria vontade, para que ele possa obedecer a Deus de todo o seu coração. Além disso, por eles, o salmista admoesta o seu próprio coração. Por meio da Escritura, o cristão aprende a resistir ao diabo, fugir da tentação, abominar o pecado e evitar toda a aparência do mal. Versículo de número 12 diz: quem pode discernir os próprios erros? Purifica-me dos erros que me são ocultos. Quando pensamos no quanto a lei do Senhor é santa, justa e perfeita, percebemos como ficamos aquém dela, e assim como Davi perguntamos: quem há que possa discernir as próprias falhas? Diante de uma lei tão pura, tão santa, tão rígida em suas exigências e tão extensa em seus requisitos, que afirma ter jurisdição sobre todos os pensamentos e palavras dos homens, sobre a vida como um todo, quem é capaz, irmãos, de recordar o número de vezes que se desviou da lei do Senhor? Encontramos uma impressão semelhante em Salmo 19, versículo 96, onde o salmista diz: tenho visto que toda a perfeição tem seu limite, mas o teu mandamento é ilimitado. À medida que a Escritura nos revela o nosso próprio coração e nos convence de pecados dos quais não estávamos cientes, somos levados a pedir perdão pelas nossas faltas, pelas faltas ocultas que nós e os outros desconhecemos, mas das quais Deus sabe muito bem. Versículo de número 13 diz também: de pecados de presunção, guarda o teu servo, para que não se assenhoreie de mim, então serei perfeito e ficarei limpo de grande transgressão. O versículo 13 do Salmo 19 nos ensina a orar não apenas para sermos purificados das nossas faltas ocultas, mas também para que o Senhor nos preserve da nossa própria soberba, de pecados que nascem do nosso orgulho, da nossa confiança exagerada em nós mesmos. E o orgulho, irmãos, é um pecado mor do universo. Foi o motivo da rebelião inicial de Lúcifer contra Deus. Mais do que qualquer outra coisa, o salmista temia que a soberba exercesse domínio sobre sua vida. Se escapasse dela, ficaria livre de transgressão, mais especificamente da grande transgressão de se afastar de Deus e de se rebelar contra ele. Os Salmos 19, versículo 14 diz: sejam agradáveis as palavras da minha boca e a meditação do meu coração perante a tua face, Senhor, rocha minha e redentor meu. Aqui, o Salmo 19, no versículo 14, termina com um tributo. Davi exaltou o livro da lei e o livro da criação e da revelação de Deus. Agora faz uma oração final para que suas palavras e o meditar do seu coração sejam agradáveis ao Senhor, sua rocha e redentor. A imagem de Deus como rocha expressa a força, a segurança e a salvação. Como nosso redentor, Deus em Cristo nos redime do pecado, da servidão e do opróbrio. Que Deus vos abençoe em Cristo, em nome de Jesus. E amanhã estaremos aqui juntos para comentarmos também sobre o Salmo de número 20.